Bom, em primeiro lugar, bem-vindo todos ao Irradiando, episódio 5. A gente tem hoje a alegria de poder conversar com a engenheira de telecomunicações, Amanda Espíndola Raimundi. Amanda, muito obrigado por você aceitar aí o nosso convite para esse papo. Eu que agradeço, Carrano. Obrigada pela oportunidade de poder participar disso, né? Eu me sinto bastante honrada em fazer parte desse seu programa, do programa da faculdade. Legal, a honra é toda nossa. Amanda, você se formou em 2013, não é isso? Isso Passaram mesmo. 7 anos, é muito tempo ou pouco tempo, 7 anos? Olha, eu vou te dizer que eu acho que bastante tempo, viu? Eu quando paro, olho para trás, tudo que aconteceu, tudo que eu obtive de carreira, tudo que eu obtive de conquista durante esse período, me parece ter mais tempo, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para frente, imagino ainda tanta coisa que vai acontecer, assim, tem ainda um caminho bastante longo, né, a percorrer. E quais são as suas lembranças assim do período da faculdade? O que ficou para você de mais forte, de mais marcante? Tem lembranças muito boas, né? Acho que principalmente, assim, a engenharia, e principalmente a engenharia de telecomunicações, não é um curso fácil, né? Acho que as pessoas que estão estudando, que estão dentro desse universo, sabem que não é um dos cursos mais fáceis para se fazer. Mas, ao mesmo tempo, o fato de trazer tanto desafio, o fato de exigir tanto foco, né, nos estudos, isso faz com que as pessoas se aproximem. Então, quando eu paro e tento me lembrar da época de faculdade, eu me lembro muito dos grupos de estudo, me lembro muito das bibliotecas, da sala de aula, mas ao mesmo tempo eu me lembro das pessoas que estavam comigo passando por esse desafio, né? Enfrentando tudo isso junto, estudando junto para a prova de cálculo, para a prova de transmissão. Então, acho que traz esse espírito de união, né? Esse espírito de amizade e que é tão bacana, né? E faz tanta diferença quando você entra no mercado e percebe que quando você tem parceiros, colegas de trabalho, colegas de profissão e que estão junto de você, isso faz total diferença. Então, acho que a primeira lembrança que me marca é justamente isso. Fora, obviamente, as chopadas, o DCE e tudo que veio junto, né? De tanto tempo de estudo. E é legal porque o mundo é pequeno, os setores são pequenos, a gente acaba encontrando com esses colegas de faculdade pela vida o tempo todo, né? O tempo todo a gente cruza com eles, às vezes a gente vai trabalhar junto, às vezes um vira cliente do outro, né? Olha, é bem isso. Eu vivo repetindo isso, falo, gente, o mercado é um ovo, telecomunicações é um ovo, não tem jeito. Você sai de uma empresa, entra em outra, e quando você vê, você se depara com pessoas ou que estudaram com você, ou que foram seus calouros, e isso acontece, já aconteceu comigo várias vezes, e rotineiramente eu me deparo com esse tipo de situação, né? Tanto que quando existem até movimentações de empresa, né, quando você sai de um cargo e vai para outro, você tem certeza que você vai encontrar aqueles colegas novamente, né? Seja em função de cliente ou de fornecedor, ou até mesmo voltando a trabalhar junto. Então, sem dúvida, essas pessoas que, por exemplo, até mesmo desse meu grupo de estudo, eu voltei a trabalhar com algumas delas no próprio mercado, né? Mais de uma vez, das 2 empresas que eu trabalhei com pessoas que foram da minha geração da UF e que fizeram parte dessa minha mesma turma, né? Desse grupo que estudava junto. É legal a gente falar isso, né? Porque às vezes, como alunos, a gente não percebe como as relações que a gente constrói e a forma como a gente se apresenta para os nossos colegas durante a graduação vai criar uma imagem, uma impressão que às vezes perdura a vida toda. E a gente depois vai trabalhar com essas pessoas. Às vezes são pessoas que abrem as portas para a gente, né? Indicam para uma posição, convidam. Então, assim, é muito importante você manter um relacionamento bom com os teus colegas, porque eles não serão só os seus colegas ali durante aqueles 5, 6 anos, mas eles muitas vezes vão ser seus colegas no setor, pela carreira, o tempo todo, né? É interessante isso, né? Já acho que a gente não pensa muito nisso, né? Quando a gente está Perfeitamente.
Perfeito, Mas me fala um pouquinho exatamente. sobre a tua carreira. Você está agora num momento novo, né? Tô, Você, tô. apesar de ter 7 anos de formada, você já tem um monte de histórias para contar. E isso é até interessante, Amanda, que é uma coisa que a gente já comentou aqui. Antigamente, né? A gente tinha uma carreira, muitas vezes, passando numa empresa só. A gente ficava décadas trabalhando na mesma empresa, isso era natural. De certa forma, era até o esperado dos profissionais. Mas hoje isso mudou muito. É raro alguém permanecer 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa, né? Então você já tem aí passagens por algumas, né, algumas posições e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e a diversidade de posições também que você já ocupou, né? Isso é realmente bem interessante, né? Eu acho que a agilidade do mundo, as transformações também refletiram um pouco nessa dinâmica do mercado de trabalho, né? Hoje em dia, é perfil de algumas pessoas permanecer em média 2 anos dentro de uma empresa, né? Então, acho que começa de repente, a rolar um incômodo quando isso se prolonga demais. Mas é o que realmente eu tenho visto também. Mas falando um pouquinho da minha jornada, né? É uma jornada bem legal. Eu, particularmente, não porque é minha, né? Mas eu gosto bastante de contar. Eu comecei minha carreira na Embratel, né, no laboratório da Embratel, que é o laboratório de homologação de solução, que fica na Ilha do Fundão. E é bastante curioso, assim, porque se eu penso o que me levou a fazer telecomunicações, e especificamente telecomunicações, eu lembro muito do meu pai, né? E ele brincava, é muito DNA, essa questão hereditária. Meu pai, ele trabalha com telecomunicações, mas mais para o lado da eletrônica, não muito voltado para o que eu faço hoje, por exemplo, que é mais para rede celular, algo telecomunicações propriamente dito. E eu tenho a lembrança de quando a gente ia para casa de praia, que a gente ia em Iguaba, ali na região dos lagos, a gente passava pela estação satelital de Tanguá, da Embratel. Não sei se você já passou por lá, se alguém aqui teve a Com oportunidade de passar por lá, certeza. mas é uma coisa que chama realmente bastante atenção, né? São aquelas antenas gigantes e é uma monstruosidade, assim, impressiona. E eu tenho algumas memórias de passar lá à noite, ver aquela estação acesa e meu pai falando, não, ali são os satélites e contando as telecomunicações. E eu ficava olhando, imaginando assim, sabe, letrinhas voando entre os celulares, entre as antenas, e aquilo para mim nutria muito minha imaginação, né? Então eu fiquei. O fato do meu pai ser uma pessoa curiosa e trabalhar nesse ramo, me despertar a curiosidade nesses sentidos, me fez entendendo muito para essa área. E aí, coincidentemente, né, eu fui fazer telecomunicações, coincidentemente, quando fui procurar o estágio, eu fui chamada para entrevista na Embratel e no laboratório. Aí eu falei, nossa, curioso, né? Bacana, vamos lá. E aí deu certo, consegui a vaga de estágio. E foi muito interessante porque foi um estágio bastante técnico, assim, como era laboratório, eu era responsável pelos testes de homologação das soluções que futuramente entrariam na rede da Embratel, né? Então, basicamente, tinha uma amostra de tudo que era solução da rede da Embratel dentro daquele laboratório. Então, chegava uma solução nova, uma tecnologia nova, o fornecedor levava aquela solução, aquele serviço para a gente testar, para os funcionários do laboratório testar, em conjunto, obviamente, com os fornecedores, e a gente conectava tudo aquilo à rede da Embratel, a rede do laboratório, né, que era um espelho da rede da Embratel. E eu trabalhava ali na parte de conectar cabo, de fazer configuração em roteador, em olhar a parte de transmissão. Então era muito, muito, sabe, hands-on, assim, era muito legal. E aquilo, quando você via o fruto do seu trabalho ali funcionando, fazer uma configuração num ponto, no outro, e legal, sabe? O ponto A, ponto B está se comunicando, a luzinha ficou verde. Olha que incrível, né? Então, isso durante a faculdade. Então, assim, dentro do laboratório, apesar de eu trabalhar com a parte de rede de computadores, com a parte de transmissão, um pouco de telefonia, sempre me despertou mais a curiosidade, o encanto por redes, né, de computadores. E aí eu falo que
parte disso também você foi meu professor, né, de rede de computadores na faculdade, e aí depois eu fui te procurar para ser meu orientador, acho que muito por conta disso, de eu me identificar tanto com essa área, e acabou que eu fiz o meu projeto final em SDN, né, que era, eu lembro que você comentou, não, a Natália, né, a Natália tá fazendo um estudo em OpenFlow, a gente está entendendo mais ou menos o que é, mas é algo relacionado a redes, conversa com ela, que eu acho que é legal. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar nesse negócio. E aí sempre gostei de um desafio, uma coisa diferente, falei, vamos ver o que é isso aí. E aí procurei a Natália, gente, fiz o meu projeto final com vocês dois, né? E, nossa, e me encantei, assim, pela tecnologia, né? Eu lembro que uma coisa que me marcou, que eu falava assim, Carrano, eu queria estender um pouco mais a minha faculdade, porque eu pensei nisso, nesse outro experimento aqui com essa tecnologia que seria legal apresentar. E aí você, não, Amanda, já tá bom, mas se você quiser desenvolver mais, vai pro mestrado. Lembra disso? Isso foi bem curioso. Só que foi uma coisa que realmente a tecnologia me encantou muito, né? E aí eu entrei no mercado, eu continuei trabalhando na Embratel, fui promovida para analista, trabalhei por mais um tempo e fui depois trabalhar na Logicalis, que é uma integradora de soluções. E inicialmente na Logicalis eu trabalhei também com essa parte mais técnica de rede, de implantar equipamento, de fazer janela de manutenção, que é implantar um equipamento novo, aí para você desconectar uma rede de produção precisa estar num período onde tem menos fluxo de dados, menos pessoas conectadas, né, para ter menos impacto na rede. Então eu fiquei um tempo trabalhando nisso, mas ainda ficava com aquela sementinha na cabeça. E aquele tema, né, que eu fiz no meu projeto final? Como é que ficou? Como é que tá isso aí no mercado, né? Como é que tá evoluindo esse tema? E aí eu fui descobrir que dentro da Logicalis tinha um grupo de estudo que olhava justamente para essa tecnologia. Eu falei, legal, como é que eu faço para participar? Procurei lá os responsáveis por esse grupo e fui convidada para participar, fui me envolvendo cada vez mais. E aí, por consequência disso, eu acabei mudando de área. Fui trabalhar na pré-venda, que é basicamente a interface da Logicalis com o cliente. Então, como uma empresa que é integradora de sistemas, o principal papel dela, né, é ouvir a necessidade do cliente, entender o que é que ele precisa e propor uma solução para atender aquela necessidade, né? E aí você tem ali por trás desse problema um ecossistema de soluções que se enquadram dentro do ponto que o cliente necessita. E aí, basicamente, como trabalhei focada nesse mercado, né, como pré-venda de soluções no mercado de integrador de sistema, e ao mesmo tempo olhando para essas tecnologias de SDN, e aí depois começou a aparecer o NFV, né, na época do meu projeto final era muito focado em SDN, rede definida por software, e depois a gente começou a falar de virtualização, e desde então fiquei envolvida com o tema, fui trabalhar com software, fui depois integrar um time que é dedicado a esse tema. E até hoje, agora com minha última movimentação, ainda continuo envolvida com o tema de SDN-NFV. Então, assim, eu penso, quem diria, né, um projeto final, um tema de faculdade fosse repercutir tanto dentro da minha carreira, né? Fosse me encantar tanto, fosse me dar tantos frutos, fosse me guiar. Eu acho que o principal ponto é esse, né? Me dar uma direção. Porque às vezes a gente, é óbvio, né? Tem muito. Às vezes a gente se perde, a gente fala, caramba, mas o trabalho ele tá difícil, eu tô passando por um momento mais difícil, e você fala, mas o que eu gosto de fazer, né? O que me motiva? O que me deixa nesse eixo? O que me deixa nesse percurso? E aí, quando você faz de fato algo que te encanta, que te motiva, você consegue encontrar novamente a sua direção, novamente a sua motivação, né? Então, eu acho que para minha felicidade eu encontrei algo que me encanta trabalhar, né? Que de fato me motiva no meu dia a dia. Isso me deixa bastante contente. Perfeito. Mas olha, o mérito é todo seu, eu vou te dizer por quê. Porque você se desafiou no seu TCC
pegando uma coisa que era absolutamente nova e apanhou um bocado para colocar aquilo tudo para funcionar, como tudo que é novo, né, e tem uma curva, quer dizer, a gente estava descobrindo aquele negócio, foi fundamental a Natália ter ajudado, porque o tema ela conhecia melhor, como conhece melhor o tema do que eu, mas nesse momento que você se desafiou e entrou numa coisa nova, isso abriu para você essas oportunidades. Então, assim, na verdade foi a tua coragem de pegar aquele touro à unha e rendeu esses frutos todos, entendeu? Não é acaso, isso não foi um lance de sorte, vamos dizer assim, foi um lance da tua atitude mesmo, pela qual você está de parabéns, claro. Mas e aí, Obrigada. continua contando a história aí. Você então está na Logicalis, encontrou um grupo interessado em SDN e tal, mas e depois? Você agora está num desafio novo. Isso, Como é que fala isso. um pouquinho dele? Há 2 semanas eu mudei de empresa, né? E comecei a trabalhar agora, estou trabalhando atualmente na Vivo. Continuo trabalhando no mesmo tema. Isso era um fator importante para mim, né? Quando eu tive a decisão de mudar de emprego, porque existem muitas opções hoje para o engenheiro de telecomunicações no mercado, né? Tanto de áreas de trabalho quanto de diversidade de tecnologia. Então, até mesmo no meu percurso dentro da Logicalis, eu namorei um pouquinho com o Big Data, olhei para alguns temas que são ali pouco paralelos, mas eu sempre me preocupei em me mantendo dentro de uma principal temática, né? Para não me perder muito ali dentro do que eu estava guiando minha carreira. Então, estou 2 semanas nesse emprego novo. Na verdade, entendendo ainda, né, muito da dinâmica. A Viva é uma empresa extremamente grande, então entendendo todas as áreas, as pessoas chegando, me apresentando. Então, é realmente uma novidade, assim. Há pouco tempo, poucas pessoas sabiam para onde eu realmente tinha ido, né? Legal, bacana. Agora, tem um tema que a gente não pode deixar de falar, né? A gente tem que falar da participação feminina na engenharia. Eu estava me lembrando aqui, quando eu estava pensando aqui um pouquinho antes da gente bater o nosso papo, né? Eu estava me lembrando, eu fui paraninfo de uma turma de 2017, em 18 formandos nessa turma. E uma coisa fantástica aconteceu nessa turma. Tinha 12 engenheiras. Quer dizer, 2/3 da turma era de engenheiras, e eu fiquei pensando, na minha época, eu formei em 1995, a minha turma era uma turma pequena, até atipicamente pequena, tinha só 10 formandos, e tinha uma participação para a época boa, tinha 2 engenheiras, quer dizer, 20%. E olha que, assim, 20% estava acima da média do que a gente via nas turmas de engenharia. Então, o que a gente viu nos últimos anos é uma transformação muito grande, quer dizer, hoje a gente tem, salvo engano, da ordem de 40% das alunas, futuras engenheiras na escola, alguma coisa entre 30% e 40%, tendendo a 40%, que é uma mudança muito grande. Mas é claro que, assim, ainda há o que avançar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, como é que o mercado trata a engenheira? Você se sente tão valorizada, ou como deveria ser, quanto um colega que é engenheiro? Ainda existe uma diferença, alguma coisa que precisa melhorar nisso aí? Olha, é bem legal saber que está aumentando cada vez mais essa representatividade feminina na engenharia. Na minha turma, eu acho que de 60 eram uns 15, eu lembro desse número. E aí a gente olhava para as engenharias assim do lado, mecânica, uma, duas, elétrica, pouco. Então, produção, né, era que tinha uma quantidade maior. Mas é legal saber que é um número que é uma curva que está cada vez crescendo mais. Isso é bastante legal porque, a meu ver, o tema da engenharia ele deixou de ser uma pauta masculina, né? Deixou de ser vamos dizer, algo relacionado a homem. Quer dizer, engenheiro é homem, mulher é dona de casa, sei lá, algo do gênero. Então, as mulheres elas estão fazendo de fato, buscando o que elas querem ser. Elas estão tomando coragem para dar o passo
que elas sonham, né? Elas estão seguindo no caminho que elas desejam, elas estão se realizando profissionalmente. Acho que isso, na geração da minha mãe, isso não existia, né? E eu acho que da geração dela para mim, a gente está vendo isso cada vez crescendo mais. E aí, conforme as gerações foram crescendo, quando eu tiver meus filhos, eu vou dizer para minha filha, né? Você faz o que você quiser fazer, não existe emprego masculino ou emprego feminino, né? Todo mundo tem o mesmo potencial, tem a mesma capacidade e não existe essa distinção. Então, da mesma forma que você me diz que está aumentando essa representatividade feminina na graduação, eu também vejo isso no mercado, né? Cada vez mais as equipes elas têm uma personagem feminina, começam a ver mulheres em cargos de liderança, que eu acho que há um tempo atrás, né? E aí falando para esse termo, eu não tenho tanta experiência para comparar, né? Mas eu sei que isso é uma questão no atual, né? Dessa questão de representatividade, principalmente em cargos de liderança. Então, hoje eu vejo que existe uma preocupação, às vezes até mesmo da empresa, em trazer essa diversidade, né? Em questões femininas e em questões de outros gêneros também. Isso é importante para você ter uma cultura de união, né? Você ter diversidade de expressões, diversidade de opiniões, e isso realmente é importante, algo que é bastante valorizado hoje, né? E fora que as mulheres elas também têm se unido mais em prol desse movimento. Né? Não existe rivalidade mais entre mulheres, né? As mulheres elas estão com a mentalidade, não, a gente é um time, a gente precisa se ajudar, não só como mulheres, mas também junto aos homens, né? Todo mundo é igual, vamos trabalhar em conjunto, vamos focar no nosso trabalho, na nossa capacidade de entrega, independente se você é mulher ou homem ou qualquer outro gênero. Então, eu percebo isso. Dentro da minha carreira, eu sei que isso existe, muito ainda existe dessa distinção, mas eu tento não me perder nesse tipo de situação, né? Tento me focar muito no meu trabalho, no que eu preciso desenvolver, no que eu preciso entregar, e não me deixo abalar por esse tipo de situação, né? Eu às vezes falo, nossa, posso até parecer às vezes inocente em determinados contextos, mas eu tento não perder o foco, né? Meu foco é entrega, meu foco é mostrar minha capacidade e não vou me colocar numa posição, eu sou mulher e teria que estar entregando algo diferente ou outra coisa, ou me provando mais do que outra pessoa. Então, pelo menos é o que eu tento manter como estilo de trabalho, vamos dizer assim. Você acha que, em geral, as mulheres engenheiras ou outras profissionais, elas se sentem obrigadas a fazer mais porque elas são mulheres e elas têm que provar o tempo todo que elas são capazes? Uma boa pergunta, viu? Olha, no meu início de carreira, acho que eu passei por algumas situações, mas aí é muito a questão de ser mulher e ser jovem, né? Quando você está entrando no mercado de trabalho, às vezes você tem funções que são de alta responsabilidade, passa por essa situação de que, nossa, é uma pessoa jovem, é uma mulher e ela, de repente, vai estar avaliando um produto meu, sabe? Só que é aquilo, parte muitas vezes do que a própria mulher ela tem preconcebido, de que você está numa situação em que vão te olhar e vão te julgar, como algo que de repente pode de fato estar acontecendo. Então acho que tem que acontecer essa distinção entre a forma com que a mulher se coloca e a forma de fato que ela é recebida, né? Então eu já ouvi relatos de pessoas falando, eu não tive oportunidade de fala, ou me cortaram. E aí eu acho que você tem sempre a oportunidade de olhar por outro ângulo. Mas será que isso está acontecendo porque você é mulher ou poderia estar acontecendo independente se fosse um homem ou realmente uma mulher falando? Então, acho que a estratégia é tentar abandonar um pouco desses preconceitos que às vezes a própria mulher ela carrega, né? Dessa questão de ter que se provar, de ter que antes de começar a trabalhar ela precisa mostrar que ela é capaz, né, de entregar determinado trabalho. Então eu acho que a estratégia, o principal foco é
se manter no teu objetivo, né? Se manter na sua capacidade de entrega e não tentar fazer você mesmo esse tipo de distinção. Perfeito. Você comentou uma coisa muito interessante assim da tua formação, de o que te atraiu para a engenharia quando você mostrou o teu fascínio com aquelas antenas enormes, aquelas parabólicas enormes, ficava imaginando aquilo, quer dizer, aquilo foi um convite para o teu imaginário, aquilo te fascinou de alguma forma e te fez a influência do teu pai também, engenheiro, claro, isso sempre conta, né? Mas assim, você mostrou ali um traço de interesse por aquilo, de fascínio por aquilo, que é o que acaba, às vezes, motivando as nossas decisões profissionais. E o que você descreveu é um sentimento muito universal, que pode acontecer com qualquer criança, de qualquer gênero, de qualquer... Né? Assim, mas aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Uma coisa que se questiona muito são os brinquedos. O Leonardo Almeida, que foi também entrevistado nosso aqui, ele falou, poxa, eu gostava muito de desmontar as coisas, quer dizer, eu era aquela criança que gostava de desmontar, eu até brinquei com ele, falei, eu também, mas eu nunca conseguia montar de volta, né? Então tem isso de você desperta ali um engenheiro porque ele quebra as coisas tentando consertar e tal, né? Mas aí eu fico pensando assim, o brinquedo que você dá para um menino, na nossa época, era muito diferente do brinquedo que você dava para uma menina. As meninas brincavam com bonecas, basicamente. Claro, isso não é uma verdade universal, mas via de regra, em geral, isso acontecia muito, né? E talvez isso não estimulasse esse tipo de relação de como isso funciona, né? Quer dizer, chamasse mais para um outro lado, também importante, o lado da família, da criança, tudo isso é importantíssimo. Né? Mas assim, talvez esse elemento de isso funciona como, o que acontece se eu desmontar, seja uma coisa que possa ser despertado mais na infância, quando os pais se preocupam também de que tipo de experiência eles estão dando para seus filhos e filhas. Você acha que tem algo que é por aí, ou você acha que não tem nada a ver isso aí? Eu concordo, assim, eu tenho um irmão mais velho e meu irmão, ele foi ter o computador, ele foi ter o videogame, eram coisas que eram, né, atribuídas ao universo masculino, né? Esse tipo de tecnologia estava relacionada diretamente a esse universo, enquanto a panelinha, a vassourinha rosa, o ursinho está relacionado ao universo feminino. Então, eu acho que vai se quebrando esse paradigma. Como eu comentei, é uma questão de formação, uma questão cultural, mas que está sendo gradualmente isso está mudando, né? Mas na minha época ainda, principalmente na época dos meus pais, isso ainda era muito enraizado, né? Esse tipo de brinquedo ou até de cor, é para menina, esse é para menino. Então, o que eu percebo, e tomara que eu tenha a oportunidade, né, de ter filhos e ter possivelmente um casal, é não fazer essa distinção. Tentar entender os gostos, né? Independente do tipo de brinquedo. Não tem problema se o menino quiser brincar de panelinha. Hoje o homem não cozinha, hoje não lava roupa, não cuida da casa. E se a menina quiser brincar com o computador, com o videogame. Então, é muito da forma com que a gente cria as crianças, né? Que a geração ela foi criada e como isso vai refletindo na maturidade, nos sentimentos futuramente. E como você comentou, né? E muitas vezes se reflete até na opção de carreira, né? Que essa pessoa vai decidir. Então, eu acho que tem realmente bastante influência dessa criação para o que a gente vê no futuro numa graduação e no mercado de trabalho. Sem dúvida. Perfeito. Eu vou compartilhar um pensamento aqui com quem está nos assistindo, contigo, para você comentar, que é o seguinte, eu acho assim, as generalizações, elas são ruins, né? Porque os seres humanos são muito distintos, né? Cada pessoa é uma história. Então você criar uma generalização, colocar metade da humanidade numa categoria, certamente é uma simplificação muito grande. Mas o que eu posso observar, assim, por outro lado, existe a questão empírica, né? Existe a tua experiência e como é que você vê as pessoas se portando diferentes, situações diferentes. A minha percepção, assim,
em relação a se há uma diferença entre alunas e alunos que se pode perceber, que é assim, muito forte, é que as alunas, em geral, são mais dedicadas, elas são mais sérias, em geral. Novamente, essa é uma generalização, vai haver exceções. Mas, em geral, isso é um traço que chama a atenção. As alunas parecem mais sérias no que elas estão fazendo ali. Elas estão mais comprometidas com a formação dela e tal. Por isso, eu acho que as engenheiras têm um futuro promissor, quer dizer, essa atitude certamente é muito valiosa e acabará trazendo as mulheres cada vez para posições de destaque. Eu tenho essa sensação, entendeu? Eu não sei se você consegue perceber isso também no teu ambiente de trabalho em relação às engenheiras que você trabalha, os engenheiros que você trabalha, que essa percepção eu já não tenho mais. Eu estou há 10 anos aí na academia e é o que eu vivo hoje, né? Você acha que existe isso mesmo? É só impressão de um professor no universo muito restrito e tal? As mulheres são mais sérias e dedicadas? Eu gostaria de ter mais mulheres trabalhando comigo, particularmente falando, assim. Eu, hoje, boa parte da minha carreira, exceto no laboratório da Embratel, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com amigas de classe, que estão lá até hoje, inclusive, alguma delas, tive a oportunidade de trabalhar com muitas mulheres. Mas depois disso, eu tive poucas colegas de trabalho, mulheres, assim, que estavam dentro do mesmo time que eu. Eu gostaria de ver mais representatividade, espero isso para o futuro. Mas eu não sei se eu posso estar enganada, mas eu acho que essa questão da dedicação, ela vai se igualando ao longo do tempo. Eu acho que o menino, particularmente, ele tem eu não quero fazer nenhum tipo de distinção, né? Mas a curva de maturidade dele é um pouco mais demorada do que a mulher. Então, ainda na faculdade, eu acho que essas questões ainda estão muito díspares, né? E ao longo do tempo, ao longo da carreira, do mercado de trabalho, elas vão se igualando um pouco mais. Então, eu não enxergo, sinceramente, eu não enxergo hoje no mercado essa distinção tão grande entre o esforço, o tipo de entrega, a dedicação em relação a gênero. Eu vejo algo muito, muito semelhante, sabe? Perfeito. Ok. Muito bem, que bom. E eu acho que com as suas equipes você vai cada vez mais trabalhar com engenheiros. Acho, não, tenho certeza. E a seta claramente aponta nessa direção aí de uma participação cada vez maior. Eu não tenho dúvidas e não acho que a gente vá retroceder nisso, por mais que exista assim, algum pensamento retrógrado, né? É isso que a gente estava falando, de a cor que a criança tem que vestir e tal, e acaba forçando certas distinções. Eu acho que a gente não vai regredir nisso, não, pelo menos espero que a gente não vai regredir, né? Não. Mas, assim, o que você acha que são talentos ou habilidades que o engenheiro tem que ter, o engenheiro ou a engenheira, né, tem que ter para ser bem sucedido? O que é um engenheiro, o que é uma engenheira que vai se dar bem na carreira? Olha, eu acho que é muito importante a gente falar não só das questões técnicas, e aí, falando particularmente da engenharia da UF, da engenharia de telecomunicações da UF, ela te dá todo o apanhado a sua base técnica, tecnológica suficiente para você ingressar no mercado de trabalho. Então, acho que, quanto a isso, todos os alunos estão bem servidos e foram bem servidos, né? Tem uma gama de conteúdo realmente bastante extensa, que dão subsídios técnicos para você ingressar. Mas um ponto que eu acho que não pode deixar, eu posso deixar de notar, são as questões que a gente chama de soft skill, né? Então a gente fala questões técnicas, que é a parte toda de hard skill, e o soft skill. Então,
isso também precisa ser desenvolvido, isso não pode ser deixado de lado, né? Questões como fazer uma apresentação, então eu lembro, tem muito isso, né, na graduação, vamos formar uma equipe fazer uma apresentação, a quem faz, ninguém quer, né? Eu faço a parte escrita, você apresenta. Só que isso, quando chega no mercado de trabalho, você vai precisar fazer, você precisa se expor. Numa entrevista, você está sozinho, você tem que se vender, você tem que vender a sua ideia para você poder crescer, né? Então, isso precisa ser desenvolvido em paralelo com as questões técnicas. Então, questões de apresentação, questões de empatia, questões de escutatória, de ouvir o outro, ouvir uma opinião distinta, né? Isso é trabalhar em equipe, é colaboração. Então, são questões que o mercado de trabalho exigem e que às vezes são até mais importantes do que, dependendo do teu caminho de carreira, são às vezes até mais importantes que questões técnicas. Porque eu já escutei de algumas pessoas que questões técnicas você aprende, você desenvolve. Mas às vezes se a pessoa tem enraizado uma qualidade, uma má qualidade dentro desse espectro de soft skill, é um pouco mais difícil de mudar, porque você está mudando o mindset daquela pessoa. É diferente você dar algo para ela aprender técnico, né? Aprende a, sei lá, mexer numa planilha, fazer uma configuração. Então, acho que é essencial. E são coisas que têm que andar juntas, tem que ser uma preocupação, né, para pessoas que estão ingressando, tanto ingressando no mercado, quanto as que permanecem, né? Então, é bom, às vezes, fazer uma revisita, né, de como eu estou me comportando, como que as pessoas ao meu redor, com que eu trabalho, me enxergam. E aí tem algumas empresas, as empresas que eu trabalhei, né, elas têm programas de feedback constante que são extremamente importantes justamente para isso, porque avaliam não só questões técnicas como comportamentais, e às vezes muito mais comportamentais do que técnica, né? Então, são oportunidades de você entender como o seu colega, como o seu chefe está te enxergando. Então, como que você está desempenhando o seu trabalho, em que pontos você pode melhorar. Então, sem dúvida, são questões que têm que ser desenvolvidas, né? E que fazem parte do sucesso do engenheiro. Perfeito. Eu estava lendo recentemente, ontem, eu acho, alguém falando que chamar de soft skill até parece que você está reduzindo a um valor menor, né? Ah, como assim soft skill? São habilidades importantíssimas, devia ser hard soft, devia ser, né, real skills, né? Porque são, como você falou, muito importantes. Muitas vezes os processos seletivos, eles avaliam até mais isso do que as habilidades técnicas. O que é uma dinâmica de grupo, por exemplo, se não uma tentativa de capturar como aquela pessoa se comporta em determinadas situações no trabalho em equipe, por exemplo, né? Então, eu acho que você está certíssima. E outra coisa, Amanda, que eu acho que você está certa também, é essa questão de se desafiar, né? Porque a gente tem que sair, né, da nossa zona de conforto, né? Então, assim, eu não gosto de fazer apresentações porque eu sou uma pessoa tímida e tal. Bom, supere, tem que superar, né? Tem que se jogar, né, nessas coisas. Senão você não cresce, né? Você não pode ficar só fazendo aquilo que você acha que você é bom. Você tem que tentar outras coisas até para você descobrir que você pode ser bom naquilo também, você só não sabe, né? Exatamente, exatamente. E a partir do desafio vem o crescimento, né? Acho que vem o desafio, ele te traz motivação para você superar aquele desafio, e quando superado o desafio, vem um super crescimento. Eu acho que é essa roda que você tem que ir, né, fazendo rodar cada vez mais rápido e seguindo para que você tenha um crescimento substancial assim, dentro da sua carreira, né? Verdade. Acho que é bastante importante ter esse toque de desafio aí, eu gosto. Eu sei disso. Amanda, Percebe, né? sei disso. O tempo voou, quer dizer, a gente... Impressionante como a conversa fluiu rápido, né? Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os teus colegas, assim, que estão na batalha, no curso, no começo, no meio, ou no final do curso, aqueles que estão ingressando na carreira também. O que você tem para dizer para eles? Duas coisas, né? Eu acho que tem que ter persistência. Uma coisa que é engraçada, eu não sei se ainda é falada dentro do curso, mas na minha época eu falava assim, engenheiro de telecomunicações formado pela UFLenda.
Vocês ainda falam isso, mas não é lenda. E eu acho que esse tipo de oportunidade da gente estar aqui formado, falando para graduandos e estudantes, é mostrar que dá certo, gente. É possível. Parece difícil, mas que vale a pena. Né? Acho que tudo que é difícil, tudo que é desafiador, ele te traz resultados que são satisfatórios. Quanto maior o desafio, maior a satisfação. Então, hoje, eu tenho orgulho de dizer que sou engenheira de telecomunicações, sou formada pela UF, e as pessoas sabem o quanto o curso é difícil, o quanto isso me trouxe de fruto justamente por ter passado por isso tudo, né? Acho que tem que se manter focada, que vai dar certo e vai dar certo, assim, vai dar certo e vai ser sucesso no final. Mas uma frase que eu li hoje, eu achei muito, muito legal, é o seguinte, ela diz que o passarinho, quando ele aprende a voar, ele sabe mais sobre coragem do que de voo. E eu fiquei refletindo bastante sobre essa frase, né? Que é bacana você precisa de coragem para enfrentar desafio. Eu tenho certeza que todo mundo que optou por esse curso e que permanece são pessoas corajosas. Né? São pessoas que estão ali, estão na batalha, estão querendo crescer e sabem que vai dar certo, sabem que no final vai colher os frutos todos desse trabalho. Então, acho que é isso, né? É motivação. Perfeito. Perfeita a tua mensagem. É interessante, Amanda, a gente fez em julho 5 conversas. Você é a 5ª pessoa que a gente chama aqui para conversar, e são pessoas com backgrounds diferentes e estão momentos diferentes de sua carreira, porque, enfim, se formaram em épocas diferentes, têm faixas etárias diferentes, seguiram setores diferentes, mas existe muito em comum entre a mensagem que vocês 5 deixaram aqui, essa de persistência e de coragem, de não desistir, de se desafiar, de fazer as coisas com paixão, com entusiasmo, essa é recorrente. E eu fiquei pensando, lembrando aqui do meu professor de karatê, o professor Guilherme, e eu recomendo muito que as pessoas façam artes marciais, não para aprender a dar bordoada nos outros, mas pelas lições de autodisciplina que geralmente vem a reboque quando você tem um bom mestre, né? Porque o bom mestre ele não vai ficar sentado lá te dando um monte de conselhos, não. Ele vai botar você para ralar. De vez em quando ele vai falar alguma coisa que você vai guardar. E uma coisa que esse sensei falou e que eu nunca esqueci, ele disse o seguinte: olha, as pessoas têm 2 inimigos, o medo e a preguiça. São os seus 2 maiores inimigos. O tempo todo você está enfrentando o medo e a preguiça. Eu estava pensando sobre isso, é interessante como a tua história aí do passarinho, ela vai exatamente nessa direção, né? Quer dizer, ele teve que vencer o medo e a preguiça para poder aprender a voar, né? Então, eu acho que é muito bacana, assim. Eu agradeço muitíssimo aí a tua participação, Amanda, novamente. Você sempre nos ajudando aí nos nossos projetos e com depoimentos que certamente vão estimular os teus colegas, como foram todas as 5 conversas que a gente teve aqui, que eu acho que foram muito bacanas. Estarão todas, as outras já estão, a sua estará hoje também disponível no nosso canal do YouTube, para quem não viu ou não assistiu tudo, poder assistir na íntegra. De minha parte, me parece que foi muito interessante, assim, eu gostei muito de ouvir vocês 5, e todos têm essa característica em comum, são pessoas que mostram que têm muita garra, que correram atrás e se superaram, não se deixaram abater por diversidade. Por exemplo, na semana passada a gente conversou com o Walter Gassenfeld, que já é uma pessoa de outra geração, ele se formou em 1980. E ele recentemente passou 41 dias na UTI por causa de Covid. Está lá com dificuldades, andando ainda com dificuldade e tal, mas já está lá super ativo, com projetos, enfim, participando das coisas. E isso é que mantém a gente saudável num sentido maior, mais amplo, assim, mentalmente, né?
vivos, né? Isso que essa energia é muito importante. Eu agradeço muito você ter transmitido a sua também para quem estava nos ouvindo aqui, né? Nós vamos fazer um recesso agora de entrevistas, né? A gente vai retomar essas entrevistas, vamos chamar outras pessoas ainda no canal. Nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente nas próximas semanas, eu vou anunciar já já, mas eu quero convidar todos aí enfim, aquelas coisas que todo mundo fala, curtam, compartilham, não sei o quê. Todo vídeo no YouTube começa assim, né? O cara diz, curte aí embaixo, não sei o quê e tal. Parece que hoje a gente é avaliado pela quantidade de curtidas que a gente tem e tal. Então eu tenho que pedir isso para todo mundo também, que vá lá, que assista no YouTube, que curta, que comente, que não sei o quê, que divulgue para os outros colegas. Isso aqui é um negócio feito com muito carinho para os nossos alunos, na verdade. A nossa ideia aqui é que eles vejam que existe uma carreira promissora pela frente, que eles têm muito que eles podem conquistar em vários caminhos diferentes, assim, um mundo de possibilidades que vai se abrir para eles. Ok, poxa, eu tive que ralar, papapá, aquele negócio que a gente ouve em toda formatura, né? Foi difícil. Pois é difícil. Engenharia é difícil mesmo. Se fosse fácil, não precisava de engenheiro, entendeu? Então a gente ouve tudo isso, eu também falava tudo isso quando me formei, aquela mesma coisa e tudo, mas existe a recompensa, né? Exato, e eu acho super valioso, assim, obrigada, agradecer novamente a oportunidade de participar dessa iniciativa, porque como eu falei, eu não tive isso na minha época de graduação, e a piadinha do que é engenheiro silicone era lenda era válida por conta disso, né? Só que hoje, trazendo para a vida real, mostrando que não eu acho que dá um outro rumo, né? Abre, como você falou, abre novos caminhos na cabeça das pessoas que ainda estão lá, ainda estão batalhando, estão passando por momentos difíceis, passando por fraquezas, né? E falando, não, dá certo, vai dar certo. Eu vi pessoas que conseguiram, estão numa carreira de sucesso, então acho que traz mais persistência, né? Traz esse recado que a gente está querendo passar aqui. Espero que tenha sido válido, que eu tenha contribuído. E conte comigo para novas ações. Muito obrigado. Obrigadíssimo, Amanda. Obrigado, pessoal, que está nos acompanhando. Façam as sugestões, já recebemos várias, estou anotando tudo, estou tentando atender todas elas que eu ouço. Enfim, cada comentário, cada sugestão que a gente pode fazer aqui no futuro, no canal e tal, está sendo registrada com muita atenção. Muito obrigado a todos. Amanda, sucesso para você na nova... Sucesso é garantido, a gente deseja, mas no fundo a gente sabe exatamente qual vai ser o desfecho. Você será bem sucedido na Vivo, como você foi bem sucedido nas outras coisas que você fez também, mas fica aqui o nosso voto, de qualquer forma, de sucesso para você. Muito obrigado. Obrigada, tá, sucesso a você também, parabéns. Valeu. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau.